Olá, é incrível como o tema autoconhecimento permeia realmente todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas mais importantes são os relacionamentos. É através dos relacionamentos que é possível que a gente se veja, né? O outro é um espelho e ele nos mostra o que a gente precisa olhar, melhorar, né? Eu aprendi uma frase muito bonita, que é: o outro é o seu melhor professor. E é verdade. E é só através das relações que a gente consegue ver aonde a gente precisa melhorar, né? E se a gente usasse realmente as nossas relações para isso, né? Se a gente olhasse pro que o outro está apontando, nosso, que não é tão legal, como uma oportunidade de evolução, né? E quanto que o outro nos conduz ao autoconhecimento, né? É como se fosse uma parada obrigatória. O autoconhecimento é parada obrigatória para todos nós. Principalmente se nós quisermos construir relacionamentos sólidos, duradouros, saudáveis, né? Porque a gente cresce junto, né? A gente não cresce sozinho, a gente cresce junto. São os relacionamentos que fazem, né? Que ajudam a gente a crescer como ser humano, né? A mudar, a se autotransformar. A gente depende dos relacionamentos para isso. E é muito interessante fazer esse link, né, entre relacionamento com o outro, porque o relacionamento com o outro, ele diz muito mais sobre como você se relaciona com você mesmo, né? E é algo muito interessante que eu observo, e observo em mim também, tá? Não é só nas pessoas, não, é em mim também. É um hábito nosso. É que toda vez que a gente vai se relacionar, principalmente no início, né? Porque depois de um tempo desmorona tudo e é justamente aí, quando desmorona, que as coisas parece que começam a dar errado, né? A gente acha isso, que começou a dar errado, mas na verdade começou a dar foi certo, né? Mas a gente deveria começar justamente por isso, que é o quê? Quando a gente inicia um relacionamento, a gente quer ser visto pela nossa luz, né? Nunca pelas nossas sombras. E, na verdade, o olhar do outro, né? Nos elogiando, evidenciando as nossas qualidades, é isso que nos encanta, né? É o ego se relacionando, né? E ninguém chega pro outro e fala, não, mas eu tenho esse defeito aqui, né? Você fica alimentando aquilo, aquela imagem, né? E você quer que aquela imagem de perfeição seja cada vez mais alimentada. E aí você faz isso com você mesmo, porque você coloca na sua cabeça
que você é perfeito, quando a perfeição não existe, não existe ninguém perfeito. Perfeição não existe, né? Nós não somos só luz. Não somos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, nós nunca seremos só luz. A gente erra e o erro é bom, porque é só através do erro que a gente aprende. A gente está aqui para evoluir. Se a gente não precisasse evoluir, nós não estaríamos aqui. E quando a gente inicia um relacionamento, a gente quer mostrar para o outro só as nossas, né, as nossas qualidades, só a nossa luz. E a gente, né, se ilude com essa autoimagem nossa, né? A gente coloca uma máscara e começa a interpretar essa perfeição toda. Só que o tempo vai passando e essa imagem falsa não se sustenta, né? E aí, quando o outro começa a te mostrar as suas sombras, você começa a achar que o outro não era tão bom quanto você imaginava. Porque antes ele só via suas qualidades, ele só te elogiava, o outro só falava da sua luz. E quando ele começa a refletir, depois de um tempo, também as suas sombras, você não quer encarar. Você acha ruim, porque você não quer olhar para elas. Enquanto a gente não entender que os relacionamentos são uma escola e as pessoas com quem a gente relaciona são os nossos melhores professores, a gente não vai sustentar relacionamento nenhum. Seja de amizade, seja com pai e mãe, seja com filho, seja com relacionamento amoroso. Nós precisamos muito nos dar permissão para falharmos. Acolher a nossa imperfeição como uma característica humana. E sem dizer que quando a gente quer ser, quando a gente se convence, né? A gente convence a gente mesmo dessa ideia de que a gente pode ser perfeito, de que a perfeição existe e de que a gente é um lugar que precisa ser alcançado. A gente começa a projetar isso não só na gente, mas no outro também. E aí a gente cria uma imagem do outro totalmente incompatível, totalmente irreal com a verdade de quem ele é. E aí o outro começa a não corresponder a essa expectativa. E aí você diz ao outro que ele te decepcionou. Não. O outro não te decepcionou. Você se decepcionou porque criou uma imagem irreal. O quanto a vida seria muito mais feliz, muito mais leve, se a gente aceitasse que nós não somos perfeitos. Eu acho que a gente poderia olhar
nos olhos do outro, sem medo. Eu acho que se a gente aceitasse a nossa imperfeição, aceitasse mesmo, parasse com essa ideia, com essa utopia de perfeição, de que isso existe. Essa palavra perfeição deveria sair do vocabulário, do dicionário. Se a gente tirasse essa ideia de perfeição da cabeça, a gente ia parar de ter medo de ser verdadeiro. A gente ia parar de ter medo de olhar nos olhos do outro e ser rejeitado, e não ser aceito, e ser julgado. E as relações seriam verdadeiras, porque a gente não ia fingir. A gente não ia colocar uma máscara, como se a gente soubesse o que o outro espera de nós. E fingindo ser quem a gente não é só para agradar. Porque a gente pensa que sabe o que o outro espera de nós. E aí a gente quer agradar e finge ser uma coisa que a gente não é. E a gente faz isso com o outro também. Porque ao mesmo tempo que você veste uma máscara pensando que sabe o que o outro espera de você e aí você quer corresponder, você também cria uma imagem do outro e cobra dele que ele corresponda, que ele seja aquilo que você criou. Com quem a gente está se relacionando? Por que as relações parecem tão falsas? Porque a gente se relaciona com a expectativa e pensa que sabe o que o outro espera de nós e finge ser o que a gente não é, querendo agradar. É impossível que os relacionamentos sejam felizes, saudáveis, dessa forma. As pessoas devem olhar para o outro sem expectativas. Deixar que o outro vá revelando aos poucos, sabe? As relações, elas são construídas à medida que o outro vai querendo mostrar para você quem ele é. Você vai descobrindo se essa relação serve para você, se ela é compatível com você. Nem todo mundo vai combinar com você. Nem todo mundo vai ser compatível com você. As relações, elas são construídas baseadas na verdade. Quando elas são construídas baseadas numa expectativa,
numa ideia de agradar ao outro, de ser quem você não é para agradar, não existem condições de dar certo assim, para dar certo assim. Então é o que eu falo, que eu falei às pessoas que eu atendi essa semana com questões de relacionamento. Ah, fulano me decepcionou. Não. Foi você que se decepcionou. Porque criou uma imagem que não tinha nada a ver com ele. E o outro não tem que corresponder a uma expectativa que você criou. Será que a gente realmente está se abrindo para aceitar o outro, para amar o outro, para conhecer o outro e poder escolher? Não, eu quero essa pessoa na minha vida. Por carência, a gente aceita qualquer coisa porque a gente nem analisa. A gente cria uma imagem do outro, a gente se relaciona com essa imagem, a gente cria uma imagem falsa da gente, pensando em agradar o outro. E isso não se sustenta. O tempo vai passando, isso vai se desmoronando. E aí você fala, caramba, nada a ver comigo. E você só tem condições de olhar no olho do outro sem medo de mostrar quem você é quando você se conhece, quando você sabe quem você é. O problema é que as pessoas estão querendo se relacionar sem antes se relacionar com elas mesmas. Estão achando que vão fazer outra pessoa feliz sem primeiro fazer feliz a elas mesmas. Estão querendo conhecer o outro sem antes se conhecer. Para que você construa relacionamentos baseados na verdade de quem você é, primeiro você precisa saber quem você é. Relacionamento é para multiplicar. Não é para cobrar do outro que ele divida com você algo. E a gente só pode multiplicar quando a gente se dá aquilo que a gente precisa. Quando a gente tem. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então se relaciona com você primeiro. Se conhece primeiro. Porque isso muda tudo. O autoconhecimento muda tudo. Principalmente a maneira com que você vai iniciar uma amizade, um relacionamento com seus pais, com seu filho, porque é de um lugar de verdade. Que os relacionamentos florescem, viram árvores frutíferas. Eu desejo ter trazido aqui uma mensagem que te faça bem.
como fez para mim aprender tudo isso. Beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.